Bom dia para você que chegou aqui na nossa live. Acho que já estamos todos aí. Vou pedir para os speakers abrirem as câmeras, né, para que possam ver o rostinho de cada um aí de forma ao vivo, não mais fotinhas, né? Bom dia, Isso bom aí, dia. pessoal. Bom dia, Bom bom dia. dia, bom dia. Pessoal, antes de mais nada, nós gostaríamos muito de agradecer a você que se inscreveu aí na nossa live, você que é nosso cliente, você que nos viu aí nas redes sociais, né, se inscreveu para estar conosco hoje aqui nessa live sobre estratégia de Disaster Recovery Plan, né? É um produto ofertado aí pela Microsoft. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, quero que vocês se sintam à vontade aqui, nós vamos ter momentos de perguntas. Fique até o final, que nós vamos ter um quiz super legal, super bacana. E nós vamos falar um pouquinho aqui agora sobre os speakers que estão aqui conosco. Nós temos o Vitor de Pardi, ele faz parte da Microsoft Azure Program Manager. Vitor, mais uma vez, muito obrigada aí pela parceria, pelo apoio que a Microsoft vem nos dando aí ao longo desses anos. Ele vai falar um pouquinho aqui para a gente. Eu que vos falo, né? Eu sou head aqui de negócios e vendas aqui do time da 7IT. O Rodrigo, que é o nosso head de produtos e inovação. O Kennedy, que é o nosso analista aí de infraestrutura cloud. Vocês estão em ótimas mãos. Tenham certeza que tudo que nós formos passar aqui para vocês são conteúdos que vão agregar aí no seu dia a dia, né? E eu vou falar um pouquinho bem rapidinho aqui da SET. Quem é a SET? Nós estamos há 12 anos aí no mercado, construindo uma rotina de trabalho moderna, híbrida, tratando aí da segurança digital, que hoje é tão importante você trabalhar de forma segura, né? E a gente usa a tecnologia a nosso favor para modernizar, gerar segurança, dar aí agilidade no nosso dia a dia. Nós estamos presentes em todo o Brasil e temos mais de 1.000 clientes sendo atendidos hoje pela 7IT. Trabalhamos com alguns fabricantes, estes que são super importantes aí no nosso portfólio. Não podemos deixar de falar aqui da Microsoft, que nós temos mais de 10 anos de parceria aí com a Microsoft, que vem sempre nos apoiando. A Fortinet, que nós trabalhamos aí com a segurança, voltado para a segurança, Dell, TeamViewer, entre outros. Eu vou agora passar a palavra, sem mais delongas, aí para o nosso convidado mais que especial, o Vitor. Ele vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre os desafios da cibersegurança no mundo de hoje, que é um tema super, super importante e nada melhor do que convidar alguém aí que pode passar com mais propriedade para a gente o que ele vem vendo aí dentro da Microsoft ao longo desses anos. Vitor, a palavra é toda sua. Tá, super obrigado pela introdução. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com os amigos da 7IT. Acho que é isso, né? Segurança é cada vez mais um assunto falado. E hoje eu quero deixar, acho que, duas principais mensagens para vocês. Acho que a primeira mensagem que eu queria compartilhar com vocês é como a Microsoft tem se posicionado e um pouco dos investimentos que a Microsoft tem feito nessa frente e um pouco do cenário também, colocando em números, trazendo um pouco do panorama, né? O impacto que uma falta de uma estratégia sólida de recuperação de desastre, de segurança, de identidade, o impacto que a ausência dessa estratégia pode trazer para os clientes e como a Microsoft está se posicionando, começar a dar um pouco do contexto e aí o time entra aqui nas soluções, um pouco mais no detalhe da tecnologia, tá? Qualquer pergunta, qualquer comentário, eu não vou estar acompanhando o chat tão de perto, fiquem à vontade para me interromper, caso se tiver alguma pergunta no chat também, manda para a gente. Acho que a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre o impacto de segurança, mas como eu falei também, mostrar um pouco do posicionamento. A Microsoft tem investido muito nos últimos anos para abrir novas e melhores regiões do Azure. A gente tem mais de 60 regiões ao redor do mundo, só no Brasil a gente tem 2 delas, e a gente tem feito cada vez mais investimentos para proporcionar para os nossos clientes alta disponibilidade, latência baixa, escalabilidade e os últimos avanços no que diz respeito à infraestrutura em nuvem. A gente anunciou recentemente, no ano passado, a nova região no Brasil, né, o Brasil South, mas também em Israel, México, Espanha, Itália, Polônia, enfim.
Então, o mundo inteiro tem recebido cada vez mais novas regiões, o que dá aqui mais de 165 mil milhas de fibra roteadas ao redor do mundo, rodadas ao redor do mundo. Mas acho que o ponto importante aqui não é só mais. A Microsoft não se preocupa só com quantidade. Acho que tão importante quanto quantidade é qualidade. E aí, como hoje o assunto é segurança, eu queria trazer a atenção que não basta você ser a nuvem com mais regiões do mundo, você precisa garantir a segurança e a confiabilidade dessa nuvem em cada uma dessas regiões. É por isso que os investimentos que a Microsoft tem feito também em segurança física são diferentes de qualquer outro provedor, tá? Para se ter uma ideia aqui do tipo de investimento que a gente tem feito, para uma pessoa. Primeiro que o tema desses data centers, onde eles fisicamente ficam, já é algo que a Microsoft retém um certo segredo, para que isso não tenha uma chance de gap de segurança. Pelo contrário, para você entrar dentro de um data center, como um exemplo, você precisa passar por múltiplos layers de segurança físico, você passa por um detector de metal, você tem a sua identidade avaliada algumas vezes, você precisa ter uma documentação específica, você precisa preencher um formulário só para fazer uma visita nos data centers físicos. As pessoas que têm acesso a esses data centers são pessoas super selecionadas, justamente para que a gente tenha feito lá na ponta uma seleção com as pessoas que vão ter essa interface, né, com o data center muito seletivo. Inclusive, o nosso time de suporte de infraestrutura, para se ter uma ideia, se tem algum tipo de manutenção que tem que ser feita no data center, se tem algum tipo de problema com um ambiente específico de um cliente, ele é acompanhado esse técnico de suporte para que ele tenha acesso só àquela parte específica que ele toca. Tá? A gente leva muito a sério aqui a segurança física desses data centers e parte também dessa segurança física nasce do conceito do time vermelho e o time azul. Não sei quantos estão familiarizados com esse conceito, mas esse é um conceito que a Microsoft leva muito a sério nas diferentes soluções de tecnologia que a gente tem, e aqui nos data centers físicos não deixa de ser diferente, que basicamente o time vermelho é um time que está atacando a gente diariamente, é um time Microsoft que está atacando, né, simulando do lado bom da força, digamos assim, mas simulando ataques para que diariamente a gente possa encontrar a gente mesmo onde estão os nossos gaps, e o time azul, que é um time que trabalha para remediar esses possíveis gaps. Então, assim, o investimento e a seriedade que a gente trabalha em cima disso aqui, a nível diário, a garantir que, dia após dia, o mais novo de infraestrutura em nuvem seja aplicado a esses data centers, multilayer de segurança, é algo que a gente leva muito a sério e coloca em execução todos os dias. Não à toa que também somos a nuvem com mais certificação entre todos os provedores de nuvem. Então, assim, não basta ser produtivo, não basta ser híbrido, não basta ser inteligente com todas as camadas de inteligência artificial que a gente tem. É importante ser confiável, por isso que a gente tem aqui diferentes badges de certificação a nível de região, a nível de indústria, a nível global. A Microsoft trata esse tema de forma muito séria, tá? E o mercado vê isso como resultado. Quando a gente olha os quadrantes aqui, os quadrantes mágicos do Gartner, a Microsoft está posicionada como líder em muitos deles. Eu quis trazer aqui alguns exemplos de segurança para ver como a Microsoft tem, como o mercado tem visto a Microsoft liderando o gerenciamento de acesso, para dar um exemplo, Endpoint Protection, a plataforma de Endpoint Protection, para dar um outro exemplo, e aqui principalmente, acho que já começa a tangenciar um pouco o nosso assunto de hoje, que é a parte de arquivamento de informação enterprise, a Microsoft líder, posicionamento de liderança dentro dos quadrantes do Gartner. Acho que todo esse investimento, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, o mercado tem visto como a Microsoft tem se posicionado como uma líder de segurança, tá? Mas vamos lá. Então, por quê? Assim, por que segurança é um tema tão importante? Por que eu aqui no meu parque, no meu dia a dia, devo me preocupar com segurança? Por que esse tema é um tema importante para mim e não só para o banco e não só para o cara que fala de dado sensível? Não. A gente está diariamente, e eu vou trazer números aqui também, compartilhar um pouco uma visão de números com vocês, mas a corrupção e eliminação de dados é algo que está presente no nosso dia a dia. Cada vez mais empresas perdem dados
e o impacto que isso tem tido no dia a dia, nos processos dessas empresas, é grande ao ponto de um tempo de parada, 1 minuto, 1 hora de parada, significar não só a perda de inteligência, de propriedade intelectual, mas também a perda financeira que a corrupção e eliminação desses dados pode acontecer, pode gerar para essas companhias. Acho que interrupção, desastre natural, né? Às vezes a falta de energia, o problema de um data center específico, como que o compliance da sua empresa tem se portado frente ao seu as normas, né, LGPD, enfim, algumas novas normas que a gente tem tido de segurança no mercado e principalmente ransomware, aqui que eu queria dar um foco específico, porque quando a gente olha em números, em 2021 apenas estima-se uma perda de quase 20 bilhões de dólares relacionadas a ransomware. Então, assim, quando a gente fala de impacto no nosso dia a dia, cibersegurança no nosso dia a dia, a gente está falando de dinheiro, assim. As empresas têm perdido dinheiro, dados têm sido sequestrados. A gente falou um pouco sobre a corrupção a perda desses dados, que muitas vezes estão relacionadas a falhas no hardware. 35% das perdas de dados estão relacionadas a perdas no hardware, estão relacionadas a falhas no hardware, mas também, assim, às vezes falha humana. E às vezes a gente não sabe que tem um gap específico. Eu comentei agora no começo da apresentação. A gente, como Microsoft, a gente se provoca todos os dias. A gente criou um time vermelho, né, como se chama, que é um time que está sempre atacando, porque a gente também, às vezes, pode estar deixando alguma coisa passar e a gente tem que estar diariamente entendendo quais são os nossos gaps de segurança para aí sim poder atuar com um plano de remediação. Então, quando eu olho aqui para os 35% da perda de dados gerados a partir de falhas no hardware, tem outros motivos, né? A falha humana. É difícil a gente, no nosso dia a dia, estar atento, por isso que o conceito de nuvem, o conceito de um plano sólido de recuperação de desastre, caso algo pior venha a acontecer, é importante que as empresas estejam preparadas. E aí, claro, né? Acho que cada vez mais, vocês têm visto isso, a gente como Microsoft, provedora de dados, a gente fala muito de jornada de dados, quando a gente parte ali, né, que termina no Power BI, mas quando a gente vai para a parte de Analytics, Machine Learning, Inteligência Artificial, cada vez mais o dado tem se tornado importante e relevante nas companhias. E para a gente, a perspectiva de dados, a perspectiva de ter um mundo onde dados vão ser cada vez mais transacionados, é algo que só torna o ponto de segurança um ponto de maior atenção. Só torna o ponto de segurança um ponto onde a gente tem que estar cada vez mais atento, de olho, não deixando nada passar, por isso um plano, né? A importância de um plano de recuperação de desastres sólidos para que a gente tenha uma saída antes mesmo do que esse problema aconteça. E aí eu vou mover, né? Eu comentei um pouco aqui do tempo de parada e o que pode significar em números esse tempo de parada. Para se ter uma ideia, para uma grande empresa, o custo médio aqui do tempo de inatividade por minuto, a gente fala de algo em torno de 11 mil dólares. E aí, quando você começa a colocar isso numa projeção de horas, dias, o tempo de parada é cada vez mais eh, ele é cada vez mais impactante na rotina das empresas. Aí a gente volta na importância de ter um plano de recuperação de desastre sólido para que sua empresa não pare, para que seu cliente não fique desatendido, para que cada vez mais esses dados que estão sendo cada vez mais transacionados, importante, né, para o dia a dia do seu negócio, para que isso não deixe, isso que tem se tornado, né, o core dos nossos clientes, que isso não deixe de ser não deixe de. Não faça a sua empresa perder produtividade, perder ação, perder o dia a dia, perder o core dela, tá? Então, mais uma vez, a gente vê a relação entre parada, segurança e impacto financeiro. A gente olhou no slide anterior para ransomware, o impacto financeiro que isso teve em 2021, 20 bilhões de dólares, mas também aqui no tempo de parada. As empresas que têm que, de alguma forma, recuperar, desativar um ambiente específico, sequestro de dados, que também a gente tem visto muitos clientes, né, sofrendo com isso e ter que pagar uma determinada quantia para recuperação de dados e ter que parar aquele ambiente, enfim. Então, assim, mais uma vez, a importância de um plano sólido de recuperação de desastres. E aí, assim, 66% dos negócios, né? 2 a cada 3 negócios nos últimos 3 anos foram impactados por isso. E se você me perguntar, eu não sei. Eu não sei quantos desses negócios tinham um plano sólido de recuperação de desastre. 2 a cada 3, se a gente for colocar uma projeção, quantos estavam preparados para isso?
porque isso vai acontecer e eu vou fechar a apresentação comentando um pouco sobre isso. Cada vez mais, segurança, quando a gente for olhar no tema de segurança, assim, a gente não vai ver uma perspectiva de redução de ataque. Quem está atacando o seu ambiente hoje, a tendência é que ele só ataque cada vez mais, que ele tenha cada vez mais ferramentas para executar esse ataque, que ele entenda cada vez mais como chegar no seu ambiente, que ele seja cada vez mais inteligente na identificação de gaps. O ponto não é esse, aqui não vai reduzir o ataque. O que vai aumentar são as ferramentas, os planos e a estratégia de segurança. A nossa presidente falou um pouco sobre isso, eu vou fechar a apresentação com isso, mas quando eu falo de posicionamento de mercado, a Microsoft, quando a gente olha para essa dor que o mercado tem tido, de ter uma perda financeira, um tempo de inatividade impactando os negócios, as pequenas empresas muitas vezes fechando por não terem um plano sólido de recuperação de desastre, 2 a cada 3 empresas tendo tempo de inatividade. Quando a gente olha para esses problemas, a gente entende que só levando esse assunto muito a sério, a gente vai conseguir sair do outro lado. Por isso, em 2022, o nosso CEO global, Satya Nadella, anunciou que a gente está multiplicando em 5 vezes, ou seja, aumentando em 5 vezes o nosso investimento em segurança. O que a gente investia até 2021 anualmente, até 2021, $1 bilhão ano só para soluções de segurança. Hoje, a partir de 2022, o nosso investimento anual é de $5 bilhões por ano. Então, assim, esse assunto de segurança já não é mais, vai permear o Azure, vai permear uma solução específica. Também nesse ano, é algo que já vinha sendo introduzido nos últimos anos, mas que chegou esse ano, por exemplo, na subsidiária do Brasil aqui, na Microsoft. A gente tem hoje uma estrutura de produto específica para a segurança. Tá? A segurança muitas vezes permeava a nossa estrutura de M365, a nossa estrutura de Azure, a nossa estrutura de Dynamics, não mais. Segurança virou uma estrutura de produto apartada de todas as outras, que recebe investimentos focados, que tem pessoas focadas, que tem speakers focados, que tem arquitetos focados. Então, assim, esse assunto a gente leva muito a sério, recebe cada vez mais investimento aqui dentro, tem uma estrutura apartada, é uma divisão de produto especial. Eu coloquei ali no começo toda a segurança física que a gente tem colocado por trás dos nossos data centers, para que os nossos clientes não precisam eles fazer esse nível de investimento. A gente investe e coloca tudo isso à disposição de vocês num clique, né? Acho que a nuvem é a nova energia elétrica. Você em clique, você tem à disposição tudo isso. Desde uma inteligência artificial que requer uma enorme capacidade de processamento computacional, mas aqui tudo isso a gente investe para que os nossos clientes tenham acesso ao que tem de ponta de segurança multilayer, de segurança em data center físico, de segurança de identidade, de segurança, como eu coloquei ali em endpoint, onde a gente é líder do Gartner. Então, em linhas gerais, assim, o que eu queria deixar de mensagem, né, de posicionamento, é basicamente isso. Acho que aqui é só para dar uma ideia, né? 95% das empresas Fortune 500, mais de 95% usam essa solução. O mercado hoje cada vez mais tem visto a Microsoft como um player importante do mercado de segurança, um player que faz a diferença, que tem investimento. O Gartner vê isso, os clientes vê isso. 95% dos clientes usam as nossas soluções. Mas se eu queria deixar uma mensagem a frase aqui, eu estava num evento semana passada de segurança, a Tânia estava nesse evento, a presidente aqui da Microsoft para o Brasil, e ela trouxe essa frase e eu queria compartilhar com vocês aqui, que assim, o ataque a gente não evita. A tendência é cada vez mais essa equipe de hackers, esses ladrões cibernéticos, se é que a gente pode colocar assim, eles vão estar cada vez mais preparados, pessoal. Cada vez mais inteligentes, cada vez mais entendedores do mercado, mas eles não têm a capacidade de investimento, eles não têm os profissionais que a gente tem. Então, frente a tudo isso, o ataque a gente não evita, mas a resiliência cibernética a gente cria e a gente aprimora. E dia a dia a gente trabalha em cima dela. E é esse conceito, é esse o racional que a Microsoft tem colocado para que os nossos clientes cada vez mais tenham as soluções de ponta nas suas mãos. Eu quis dar um pouco desse panorama porque a gente vai entrar aqui agora um pouco mais no detalhe.
entrar um pouco mais que soluções são essas, como que a gente pode aplicar essas soluções no nosso dia a dia. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem, acho que a mensagem seria essa. O ataque a gente não evita, acho que a resiliência cibernética, começar a criação de um plano de recuperação de desastre, depois a gente falar sobre identidade, depois a gente falar sobre análise viva de gaps com Azure Sentinel, mas assim, prepare-se para isso, para esse novo mundo, claro, com o tempo as coisas vão acontecendo, a gente vai aprimorando, os planos vão sendo criados, contem com a Microsoft nesse projeto, contem com a Microsoft nessa jornada, e principalmente contem com a 7IT aqui, porque a gente conta muito com vocês, pessoal. Tamo junto. Obrigada, Vitor, por essa incrível apresentação aí para a gente. Isso são números reais, são situações que a cada dia, a cada minuto que a gente está aqui se falando, um ataque está acontecendo. Eu acho que nós estamos mesmo no momento em que a gente tem aí que se evangelizar, né, se proteger, cuidar cada vez mais do nosso ambiente de trabalho, porque tempo, de verdade, é dinheiro e isso está provado aí para a gente nos números, nas notícias, e a gente entende, a SET entende que isso é importante para os nossos clientes, é importante o posicionamento da SET frente ao nosso parceiro aí, Microsoft, que também está aí trabalhando cada dia mais, tá se especializando cada vez mais, trazendo coisas novas para a gente, para que nós, como revenda, podemos ofertar o que há de melhor para você. Então, sem mais delongas, nós vamos aí falar um pouquinho a respeito da solução de Disaster Recovery, que nada mais é o que o Rodrigo aí, eu não vou falar, porque senão eu vou impedir aí o meu speaker de apresentar aí sobre o produto. Rodrigo, é com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença, cara. Isso só mostra quanto a Microsoft se importa aí com os parceiros e nos apoia aí, né, no dia a dia. Fico feliz de estar com você, estar com a gente aí. Obrigado mesmo, viu? Pessoal, de forma bem rápida, dinâmica, já que o Vitor, né, explanou bem aí a parte de segurança, né, que é importante, a gente dividiu aqui a nossa apresentação em duas partes, tá? Então, a primeira parte é bem rápida, falando sobre a solução, né, e o plano de DR, tá? E a segunda parte a gente vai na prática aqui mostrar, junto com o Kennedy aqui, como funciona ao vivo, né, o DR, tá? Então, o que é o DR em si? O DR, ou Disaster Recovery, nada mais é do que uma estratégia, uma ação que a equipe de TI realiza, né, para restaurar os seus sistemas diante de uma parada crítica, da forma mais rápida possível. Ah, Rodrigo, mas isso não seria um backup aí? Existem diferenças, tá? Backup não é Disaster Recovery. Backups normalmente são utilizados aí para a gente recuperar um dado específico ou na necessidade aí de restaurar todos os dados perdidos, e dependendo da volumetria, pode levar horas ou até dias aí, né? A gente teve um caso recente aí que foi da Lojas Renner, né? Pô, os caras sofreram um ataque forte de ransomware aí, e precisaram restaurar todos os seus dados através de backups, porque eles não tinham uma solução de DR lá, né? Eles não tinham um plano de DR. Os sistemas ficaram aí parados mais ou menos uns 3 dias aí, mais ou menos, né? Agora imagine o transtorno e o prejuízo. A equipe de TI lá trabalhou, hein? Então, os backups podem sim fazer parte de um bom plano de DR, tá? Mas o objetivo principal do DR é fazer com que você retome os sistemas e as atividades da empresa após uma parada crítica da melhor forma possível, visando o menor custo, com os menores impactos em um menor espaço de tempo. Beleza, pessoal? Então, reforçando um pouco que os dados que o Vitor mostrou, eu trago aqui mais alguns dados também aqui da CTI, que é uma empresa de recuperação de dados, tá? Nessa pesquisa, ela mostra que 90% das empresas que perdem seus dados não se recuperam. Mais de 50% dessas empresas decretam falência após perderem seus dados. 43% dessas empresas não reabrem e 70% dessas empresas encerram suas atividades após perderem seus dados. Então, reforçando, nada é mais importante hoje para uma empresa do que seus dados, tá?
E como que está desenhada a solução aqui de DR na 7, tá? De uma forma bem simples, a gente utiliza aqui o Microsoft Azure Site Recovery, que nos traz a facilidade da implementação, a confiabilidade e principalmente a economia, tá? Isso é um ponto importante, porque as empresas normalmente imaginam que uma solução DR tem um valor alto, tá? Mas não tem. A solução de DR tem um ótimo custo-benefício aqui, entendeu? Porque, assim, a gente não precisa de muitos recursos para que a solução funcione. Em azul aqui a gente mostra o agente do Site Recovery, né? Que ele fica responsável de enviar as informações até os seus, até o Azure, até o seu Site Recovery, né? A gente precisa também de uma conta de armazenamento, onde ficarão replicados os discos dos servidores locais, né? A gente precisa de uma rede e de um IP, basicamente é isso, tá? Aqui em rosa a gente mostra os servidores replicados após um failover. E em laranja a gente tem os servidores on-premise, os servidores locais, tá bom? Então, é claro que isso vai depender da necessidade de cada cliente, né? Se a gente precisa adicionar mais recursos, mas a gente avalia antes, né? De realmente fazer a implementação e deixar toda a solução funcionando. Então varia de cada cliente, tá? Mas, basicamente, é isso que a gente necessita para a solução estar ativa e funcional, tá? E como que é feito esse failover? Vamos ver na prática agora como que a gente faz esse failover, tá bom? Kenny, a hora que você quiser, pode compartilhar sua tela aí para a gente fazer juntos, tá? Olá, pessoal. Bom dia. Compartilhar minha tela aqui. Aqui a gente está no portal do Azure, onde dentro do portal a gente tem os recursos que a gente vai ser criado para ser disponibilizado ao Azure Site Recovery. Os recursos que o Rodrigo acabou de falar, que é um endereço IP público, uma conta de armazenamento e um cofre do Recovery Service do Azure Site Recovery. E também uma rede virtual. Dentro do cofre, a gente tem os nossos servidores que está fazendo DR, ou seja, deixa eu pegar aqui os itens replicados, que aqui dentro eu tenho o SRVSQL01, que é meu banco de dados, e o SRVERP01. Ambos estão íntegros porque estão sendo replicados no momento. Eu vou conectar aqui no meu servidor local on-premises, que aqui eu estou replicando meus dois servidores. Deixa eu conectar neles aqui, o meu banco de dados e o meu ERP. Opa. Esses dois estão sendo replicados lá, mas se eu estou sofrendo um ataque, tive um desastre natural e por acaso eu perdi meu servidor. Deixa eu dar um... Desligar eles como se a gente tivesse realmente perdido esses servidores, né? Esses dois servidores, exatamente. Após um ataque, lá estão em off. Isso. Nesse momento, a empresa perdeu todo o acesso ao meu banco de dados e ao meu sistema. Com a recuperação do Disaster Recovery, aqui eu vou ter o meu último ponto íntegro, ou seja, se acabou de acontecer, eu vou ter meu último ponto íntegro a cada 30 segundos ou a cada 5 minutos. A gente pode escolher isso nas políticas, tá? Mas a gente sempre vai para o último ponto íntegro aí. Sim. Aqui no caso, eu tenho a opção de fazer a recuperação apenas de um servidor, ou somente do meu banco de dados, ou do meu sistema, ou através de uma política onde a gente fez pelo... Recovery Plans, né? Recovery Plans. Deixa eu pegar aqui, que é um plano crítico. Aqui dentro eu vou fazer um failover. Desse failover eu vou fazer a direção do SRVHB01, que é o meu servidor on-premises local, para o Microsoft Azure. Aqui eu vou colocar o meu ponto mais recente e caso eu tenha as máquinas ligadas lá, ela vai desligar, mas caso eu tenha perdido, não vai acontecer nada. Só vai replicar o último ponto que foi íntegro. Aqui ele já vai começar a fazer o failover. Esse failover? Dentro de uns 10, 15 minutos, eu já vou ter o meu acesso novamente pronto aqui no Azure.
É isso que eu ia comentar. No máximo 10 minutos, a gente pode fazer um failover de teste antes, né, para a gente ter a noção de quanto tempo esses servidores, né, estarão restaurados. Como a gente já tinha feito aqui para o Lab, agora o failover inicial aí normalmente demora aí 10 minutos, tá? Então, assim, a parada crítica, já que a replicação já está sendo feita dos discos lá, essa parada normalmente corre em torno de 10 a 15 minutos, tá? Então, é isso que você fica parado realmente caso tenha algum desastre aí e acaba perdendo acesso aos seus servidores, tá? Cá, vamos abrir o chat enquanto isso? Opa, vamos abrir aí para perguntas. A gente já viu que teve algumas pessoas que já mandaram algumas perguntinhas aí para nós. Gente, fiquem à vontade, agora é a hora. Se gerou alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento, pode mandar aí para a gente aí no chat, o pessoal vai estar aqui disponível para responder. O Rodrigo também, junto ao Kenny aqui, o Vitor também, que está aqui ainda com a gente aqui da Microsoft. Se vocês tiverem algum questionamento, podem fazer e o pessoal aqui responde aí para vocês, beleza? Boa. Ô, Diego, enquanto o pessoal encaminha aí as perguntas, a gente pode aí imaginar de forma bem popular aí que o DR ele é tido como uma solução de seguro, né? É uma espécie de seguro para quem tem aí um servidor e precisa proteger aí todo o seu parque. A gente pode considerar que o DR é um seguro. Sim, a gente pode considerar como seguro, porque você tem ali a replicação fazendo ali em real time, né? E quando você tem algum desastre, alguma parada crítica local, você pode utilizar desse seguro, né? E fazer a restauração dos seus servidores, dos seus sistemas no Azure, enquanto você recupera você tem a manutenção local, né, física dos seus servidores, né? Então aí você Legal. utiliza a nuvem, utiliza os seus sistemas, volta a trabalhar normalmente e depois que você fez toda a manutenção local, você pode retornar o que estava na nuvem, retornar para o local. Então dá para a gente fazer essa ida e essa volta, tá? Então isso sim Bacana. é considerado bem um seguro, né? O Sandro perguntou aqui para a gente se podemos considerar um ambiente com servidores somente no Azure como um DR. No Azure direto, hoje a gente consegue replicar do que tem nos seus servidores, por exemplo, vamos dar um exemplo, no Brasil, a gente consegue fazer um DR para os Estados Unidos ou qualquer outra parte do globo, né, qualquer outra região do globo. Então a gente consegue fazer essa restauração. Muito em breve, e o Vitor mostrou isso para a gente, muito em breve a gente vai ter esse DR Brasil, né? Porque a gente já tem um outro data center da Microsoft em outra região do Brasil, então muito em breve a gente vai conseguir fazer esse DR Brasil, que ficaria bem melhor na questão de latência e tudo mais, porque se a gente recuperar lá para os Estados Unidos, a gente, que é o mais perto, né? A região mais perto da gente, vamos ter uma latência bem maior aí, tá? Então, com DR no Brasil, seria o ideal, mas dá para a gente fazer, tá? Dependendo da aplicação, não tem problema subir lá nos Estados Unidos ou qualquer outra parte do globo, tá? Show de bola. Pessoal, quem quiser também aí fazer uma pergunta, aí é só levantar a mãozinha aí nas reações. O time aqui abre o microfone, o que ficar mais fácil aí para vocês, tá? A O gente está Diego também disponível tá. aqui. O Diego Santos. Tudo bem, Diego? O Diego já é nosso cliente já. Ele perguntou do SharePoint, né? O SharePoint, o André já respondeu ali. O André respondeu. É exatamente o que ele respondeu. O Alexandre aqui também está perguntando, e se os servidores forem comprometidos por sequestro de dados, né, um ransomware, a sincronização também não seria comprometida? Não É uma porque boa a gente... pergunta. Boa pergunta. Não, porque a gente tem os recovery points, né? Então, por exemplo, se você sofrer um ataque agora,
você tem o recovery points de 5 minutos atrás, ou 10 minutos atrás. Então você pode ter esses vários recovery points, né, e escolher qual que você quer voltar. Então você não compromete os seus dados que estão sendo replicados no Azure, tá? De forma bem simples, tá? Show de Mais bola. alguma aí? Eu tenho uma pergunta, Digo. É bem simples, e a gente já até comentou sobre isso, mas é uma pergunta que eu acho que é bem bacana aqui para quem está nos assistindo, né? Por exemplo, eu tenho aí um servidor que tem algumas aplicações, tem dados, tem licenças ativas nesse servidor. Quando eu ativo o plano de disaster recover, isso tudo que vai aí para o Azure, eu preciso também fazer uma compra de licenças? Como ficam os meus dados? Eles também sobem? Eu acho que é um questionamento simples, né? Mas é uma pergunta que a gente, quando está... Poxa, meu servidor ele tem um monte de aplicação, tem um monte de licença, o que eu faço com isso? Isso também sobe? Os discos já estão sendo replicados, né? Então, dos servidores locais. E a partir do momento que você faz o failover, né? Vai subir todos os seus servidores, né? E com isso, lá dentro do Azure, a partir desse momento, você vai tá com um custo hora computacional dos seus servidores rodando no Azure. Quando não está rodando, você só tem o custo do agente, do storage e da rede, basicamente. É claro que, como eu disse na apresentação, a gente precisa avaliar o ambiente de cada cliente. Se a gente precisa colocar um Traffic Manager lá para DNS, a VPN, que muitas vezes se faz útil, né? Mas, assim, basicamente, a gente vai estar pagando pelo que está sendo usado lá, tá? E seus dados todos íntegros através dessa recuperação, que seria, na verdade, como se fosse um backup, tá? Mas com os discos já prontos lá, depois que a gente ativa o failover, ele recupera criando as VMs, né? Ele faz essa criação, que é o que a gente está fazendo agora. Ele faz essa criação e deixa a VM pronta para ser acessada, tá? O Rodrigo tem uma pergunta aqui para a gente. Se o pessoal puder abrir o microfone aqui do Rodrigo, ele levantou a mãozinha. Enquanto o pessoal abre o microfone aqui, nós vamos... tem uma pergunta aqui do Luiz, que o Luiz fez aqui para a gente. O DR leva só as VMs dentro do Hyper-V ou podemos também atuar com algum problema no Hyper-V? O DR, ele leva também do Hyper-V e VMware, tá? Já pegando a outra Do Jonathan, né? pergunta ali embaixo. Então, ele leva as máquinas virtuais, tá? A gente pode fazer também para servidores locais, mas a gente faz normalmente com outra ferramenta, que é o Migration Tools, né? Mas aí ele entende como se fosse uma migração, tá? Então, a gente consegue levar para a nuvem, né? Se você tiver algum problema. Porém, a gente não consegue voltar, né? No caso de servidores locais. Agora, servidores virtuais, a gente consegue subir e voltar a qualquer momento, tá? Maravilha. Vamos lá, que o Rodrigo tá aqui com a mãozinha levantada. Vamos lá. Deixa eu ver se a gente consegue permitir aqui o microfone. Está permitido para ele falar. Show, Rodrigo. Moderador André. Bom dia, tudo bom, gente? Bom dia. Beleza. Bom dia. Maravilha. Deixa eu perguntar para vocês, vocês falaram que tem aí 1.000 clientes, mais ou menos, né? Vocês atendem 1.000 clientes, né? Da VM7. Tem algum cenário real aí nesses 1.000 clientes aí que vocês atendem aí, que eu acho que eu entendo que vocês devem cuidar do DR dos clientes também, né? Eu acredito, né? Sim. Um cenário real aí que vocês tiveram que acionar o Azure Site Recover, como é que foi essa experiência aí? Um exemplo aí para dar para a gente.
A solução nossa ainda é uma solução nova, né? A gente criou agora um pacote para poder disponibilizar para todos esses clientes, né? E a gente tem alguns, não são uns 1000 clientes, a gente já tem alguns clientes já com DR, tá? Por enquanto a gente ainda não teve, por sorte da empresa, a gente não teve que acionar o DR, mas assim, isso é importante a gente fazer diariamente ou semanalmente, fazer pelo menos um teste do failover, né? Então, com o teste do failover, você já pode sentir, porque o teste, ele já consegue replicar suas VMs e você já pode ver suas VMs ali replicadas sem desligar o servidor, tá? Então, ele começa a replicar ali os discos, né? E começa a aparecer ali os servidores e já tem o acesso, tá? Então, assim, e a gente pode fazer também o failover, o failover oficial mesmo, para poder fazer aí simular um desastre, né? Então, assim, a gente já simulou, né? Mas assim, na real, a gente ainda não pegou, tá? A gente já simulou, finais de semana que a gente precisa fazer alguma manutenção, né? Então a gente já fez essas simulações. Legal, obrigado, gente. Valeu. Por nada. Mais alguém, pessoal? Enquanto tava essas 12 perguntas, se vocês separarem na minha tela aqui, o DR já voltou, já está disponível lá na nossa plataforma do Azure, tá? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode falar. Acho que não tem nenhum mais, né, Cá? Posso continuar aqui? Pode sim. Terminando aqui, a gente vai lá nas máquinas virtuais, onde eu vou ter o meu CRV RP, que é do meu sistema, e o SQL, que é o meu banco de dados. E no grupo de recursos, eu vou ter elas criadas aqui, que vai ser a minha máquina virtual e o meu adaptador de rede. Quando a máquina volta, aqui eu vou associar um endereço de IP na minha máquina virtual. Deixa eu associar um aqui e vou associar no meu banco de dados. Associei os endereços IPs. Caso eu tenha um gate de rede virtual fazendo a VPN site-to-site com minha empresa local, eu posso estar utilizando o meu endereço IP privado e não necessariamente o endereço IP público, tá? Eu vou pegar aqui o endereço IP público que ele me deu e eu vou fazer um RDP nela. Isso é só para mostrar o acesso bem rápido às VMs, né? Aqui é o meu servidor do RP, que ele acabou de subir. E agora eu vou conectar aqui no meu servidor de banco de dados. Então aqui, pessoal, em menos do que 10 minutos, temos 2 servidores operando normalmente na empresa. Boa, vou lá, fez a mágica. Boa. Agora a gente pode fazer também a volta, tá? Mas a volta aí é demorada, então vai estourar nosso tempo de live aí. Mas a gente pode fazer a volta, que é o failback, né? E essa volta, normalmente, é falar, perguntar quanto tempo demora para voltar, né? Então, aí a volta, a gente, pelos testes que a gente fez também, demora em torno de 30 minutos, tá? A volta é sempre mais demorada, porque aí ele cria toda a VM, né? No Hyper-V ou no VMware, né? Então, aí a volta é um pouco mais demorada. Essa volta aí que você está comentando, Rodrigo, só para o pessoal entender aí, é a volta do Azure, né? Tudo que está no Azure para o servidor local, né? Para o on-premise. Isso.
Aí a gente faz a volta que agora, vamos dizer, lá está em desastre, né? Os servidores locais, e aí depois a gente consegue fazer essa volta aqui com o failover planejado, né? Que tem um nome ali. Sim. E nada mais é que o do failback, né? Só complementando aqui, quando eu abri o plano crítico, eu tinha meus 2 servidores no local de origem. Agora eu tenho 2 servidores no local de destino. Após fazer a replicação, eu só confirmo aqui que a partir de agora toda a minha sincronização vai ser tudo a partir do Azure. Minha operação vai estar rodando no Azure. Quando eu tiver com o meu servidor on-premises local operando novamente, eu só faço um failover planejado para ele estar voltando. É isso aí. Beleza? A ideia, pessoal, é que aqui vocês tenham aí um plano, né, de DR, onde a SET aí atua na parte de gerenciamento, faz tudo isso que o Kenny demonstrou aqui para vocês, né, leva o teu servidor para a nuvem, tem um agente aí que vai estar replicando o tempo todo o teu servidor, né, on-premise, e aí a ideia é que vocês tenham isso como uma pólice de seguro mesmo. É o mesmo que ter um carro lá funcionando, de repente você teve algum problema no motor, a gente vai lá e substitui esse carro pelo mesmo e você continua aí trabalhando aí na sua empresa, nada muda, você pode passar um tempo aí no Azure e depois fala com a gente aí, a gente vai passar todos os detalhes desse pacote que a gente está ofertando aí para os nossos clientes, né? Até que você tenha o teu servidor de volta, faça toda a recuperação do on-prime, se você pode passar esse tempo na nuvem, e por que não, aí deixa uma provocaçãozinha, se gostou de ficar na nuvem, por que não ir para a nuvem, né? Por que não ficar lá no Azure? Aí também é um assunto para uma próxima live, né, Rodrigo, né, Kenny? A gente pode aí fazer uma próxima live aí falando só do Azure, para tirar as dúvidas aí de todos vocês. Mas acho que agora, se tiver mais alguma pergunta aí, pessoal, manda que a gente vai respondendo. Acho que a gente pode ir para a parte legal aí do quiz. Pode. Vocês que mandam. A gente, só complementando o que o Rodrigo perguntou para a gente ali, o Prota até colocou ali, endossando, a gente já teve cliente também que subiu para a nuvem e não voltou mais, tá? Então a gente fez o DR do cliente e o cara falou, quer saber, vou eliminar esse servidor local de vez e não vou voltar. Então a gente teve um cliente, um caso de sucesso desse cliente que foi e não voltou mais, tá? Então, isso também serve como uma migração, né? Então, a gente migrou o servidor e não fez mais a volta. Aí o cara ficou trabalhando só com o servidor no Azure, tá? Bora pro quiz? Então, vamos lá. Bora pro quiz. Nós vamos fazer um quiz bem rapidinho. São 5 perguntas super curtinhas com alternativas. O pessoal vai disponibilizar aqui no chat para vocês um link. Ao clicar neste link, vocês vão escrever lá o seu nomezinho, colocar na frente o nome da empresa e só. Aí, assim, nós vamos dar 2 minutos para vocês fazerem isso. Após esses 2 minutos, nós vamos liberar o link para que as perguntas possam correr, tá? Qual que é a dinâmica aí da brincadeira? Quem responder num tempo mais ágil, ser mais rápido na resposta e mais assertivo, vai aparecer aqui na nossa telinha depois quem foram os 3... os 3 ganhadores aí do quiz no pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar. Só para falar um pouquinho do prêmio, tá? O primeiro lugar, ele ganha um desconto de 50% dessa solução de DR, aí vem falar com o nosso time comercial aqui, vocês vão passar por um processo onde vocês vão ter aí a consultoria do Rodrigo, do Kenny, para dimensionar o ambiente de vocês, para entender o ambiente local, para a gente poder trabalhar aí certinho, de forma assertiva com relação ao DR. Então, vamos lá. Primeiro lugar, um cupom de 50% de desconto e um kitzinho, né, que nós vamos disponibilizar. Segundo e terceiro lugar, vão ganhar um kit Microsoft, um kit surpresa aí e um kit da 7IT, beleza? Então, vamos lá? O pessoal acho que já disponibilizou aí no link aqui para vocês o link do quiz. E aí é só se cadastrar, colocar seu nome, o nome da empresa, e daqui 2 minutinhos
a gente roda as perguntas. Se alguém tiver alguma dificuldade aí, levanta a mãozinha. O pessoal pode ajudar vocês aí. Finalizamos aí o nosso quiz, pessoal. Vamos lá. Temos Oi. aí já os nossos ganhadores, digo. A Caroline. Ó, Ó, que maravilha. O Lúcio. O Sandro. Só que eu acho que o Lúcio não vai valer aí, hein, gente? ele falou que vai valer sim, não vai valer. Não, não vai não. Vamos lá. É a Caroline. Eu só tô pulando aqui o pódio, gente, porque o pessoal da 7 aqui também participou do quiz. Acho que eles querem ganhar um kit da Microsoft. Todos já têm aqui, tá? Todos já têm esse kit aqui, ó. Então Kit com vamos a lá, ele falou que é só para garrafinha testar o térmica. conhecimento. Caroline, Sandro, Regis, por gentileza, mandem aqui, parabéns aí, Carol, mandem aqui, por favor, o e-mail de vocês, o nosso time de marketing vai... Ó, o Lúcio já ganhou o kit aqui do Vitor. O nosso time de marketing vai entrar em contato aí com vocês, para a gente combinar aí a entrega dos kits. E, Carol, se tiver interesse no DR, entre em contato aí com a gente. O pessoal vai mandar aí o e-mail aqui também do time de vendas. A gente agiliza aí o processo para você entrar em contato conosco. E aí a gente já oferece aí para você o cupomzinho de 50% de desconto no DR. Isso, a gente pode fazer esse assessment de graça, tá? É bom, é importante você comentar. Ah, vamos fazer um assessment aqui para a gente avaliar.
se a gente consegue fazer o DR, tá? Então a gente faz esse assessment sem custo para o cliente, tá bom? Show de bola. A gente tem um planinho aí especial esperando por você, para que você tenha toda a segurança aí no teu ambiente, né? Gente, acho que para finalizar, então, nós fechamos. Eu quero agradecer de novo a participação de todos vocês por terem se inscrito. Teremos mais lives por aí com assuntos pertinentes, né? Onde a SET também é o campo, onde a SET atua. De novo, quero agradecer aí ao Vitor. Não sei se o Vitor tem alguma consideração final. Queremos agradecer aí pela Microsoft, né? Ter disponibilizado o tempo do Vitor, gente, para estar aqui. Vitor, de Imagina, novo. cara, que isso, é um prazer estar com vocês. Obrigado pela abertura. Contem com a gente, acho que vocês são parceiros super importantes aqui para a gente. Reforçar aqui o relacionamento, né, entre as empresas, a SET e a Microsoft. E é importante reforçar para os clientes também, né? Trabalho com a SET, sempre tem por trás também a Microsoft, a gente sempre junto aqui para apoiar todos os clientes. Contem com a gente, pessoal. Valeu, obrigado, Vitor. Pessoal. Até Valeu, a Vitor. próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a Abraço. próxima. Tchau.